Ano, vamos aqui comigo fazer uma revisão básica. Você que ainda está com um pouquinho de dúvida no cruzamento sobre a primeira lei de Mendel e já utilizar dessa oportunidade para revisarmos também a segunda lei de Mendel, que é o nosso conteúdo introdutório. Então, viaja aqui comigo. Vamos lá. Primeira lei de Mendel. Ele trabalhava uma só característica no tocante à cor. A essa característica, ele trabalhava com ervilhas de cor amarela e ervilhas de cor verde. As ervilhas de cor amarela, em seu experimento, ele as denominou de dominantes. Ervilha de cor amarela possui característica que domina, e ervilha de cor verde possui característica recessiva, que é fácil de ser condicionada. Para isso, ele utilizou a representação com letras maiúsculas para a característica dominante. Nós vamos chamar de Vzão, Vzão, e letras minúsculas para a característica recessiva, representada por Vzinho, Vzinho. Então, observe que os alelos, representados pelas letras, elas vêm sempre aos pares, porque uma informação é proveniente do gameta masculino e a outra informação do gameta feminino. Uma ervilha amarela possui genes paternos, e maternos, provenientes do gameta masculino e feminino. Então, do cruzamento parental de ervilhas puramente amarela, representadas por Vzão, Vzão, com ervilhas puramente verde, na geração F1, na primeira geração, todas as ervilhas que nasceram foram do tipo Vzão, Vzinho. Na linguagem biológica, nós chamamos Vzão, Vzão de homozigoto dominante, Vzinho, Vzinho de homozigoto recessivo, e a mistura das duas letras dos dois alelos Vzão, Vzinho, nós chamamos de heterozigoto. Lembrando que basta a presença de um único alelo dominante para a característica amarela prevalecer. Então, da experiência onde ele cruzou ervilhas puramente amarela, Vzão, Vzão, com puramente verde, ele se abismou porque todas as que nasceram foram do tipo Vzão, Vzinho, ou seja, 100% das ervilhas amarelas. Mas observe que na genética dessa ervilha existe a informação para a cor verde. Então, Mendel resolveu autofecundar, replantar de novo essas ervilhas. A partir dessa autofecundação, vamos desenvolver aqui o cruzamento de ervilhas heterozigotas. Faz aqui a cruz, a famosa quadro de Punnett, coloca aqui Vzão, Vzinho, diferenciando o alelo maiúsculo do minúsculo, maiúsculo dominante, minúsculo recessivo, e na lateral, vem cá, você que ainda tem aquela dúvida, Vzão na parte de cima, Vzinho na parte de baixo. Estruturou os gametas, masculino e feminino nas laterais, faz aqui uma cruz, aqui dentro, separando os quadrantes, e vamos juntar esses gametas. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Esse mesmo Vzão eu junto com Vzinho, Vzão, Vzinho. Já que eu falei o Vzão com todos que estavam aqui em cima, agora chegou a hora de trabalhar o Vzinho, esse que está na parte de baixo. Igualmente ao anterior, nós vamos juntar com todos eles. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Chegou a hora de interpretar esse quadro. Aqui nós vamos dispor de proporções genotípicas e proporções fenotípicas. Chamaremos proporções genotípicas de PG e proporções fenotípicas de PF. Atenção, muitos alunos ainda têm dúvidas sobre as proporções. Quando é proporção genotípica, nós vamos analisar os alelos. Nós vamos analisar as letras. Então, nós temos um quadrado que corresponde a 25%. Vzão, Vzão, somente um Vzão, Vzão. Então, você já chega aqui e coloca Vzão, Vzão, 25%. Dois quadrantes saíram os heterozigotos Vzão, Vzinho. Então, 25 mais 25, 50. 50% de indivíduos Vzão, Vzinho. E apenas um quadrante Vzinho, Vzinho. Um só quadrante representa 25%.
Então, apagando aqui para abrir espaço, 25% de Vzinho e Vzinho. Aqui são as proporções genotípicas. Por quê? Porque eu estou dando a porcentagem do genótipo, dos alelos que se encontram. Agora, se for o fenótipo é a cor. Nós vamos ver desse quadrante quais cores sairão amarela e quais verde. E contra a porcentagem. Primeiro quadrante, Vzão, Vzão, amarelo. Segundo quadrante, Vzão, Vzinho. Mesmo tendo a presença de um Vzinho, um único Vzão já determina a cor amarela. Então, também sairá uma ervilha amarela. E já vamos contando, ó, o fenótipo, 25 mais 25, 50. Vzão, Vzão, também amarela. 50 com mais 25, 75%. E, para finalizar, Vzinho, Vzinho, ervilha verde. Então, na proporção fenotípica, nós temos 3 quadrantes, que corresponde a 75% de ervilha amarela, e apenas um só quadrante, 25%, de ervilha verde. Então, percebam que a proporção genotípica, que é a proporção dada pela genética, pelos alelos, é diferente da proporção fenotípica. Essa aqui é a primeira lei de Mendel, trabalhando uma só característica. Mas na natureza, a gente sabe que são raros os casos que trabalham uma só característica. Na maioria dos cruzamentos, nós trabalhamos com 2 ou mais características. Como Mendel viu que a primeira lei não explicava todos os casos, ele criou e estabeleceu, assim, se expandindo a segunda lei. Como o próprio nome diz, a segunda lei trabalha 2 características, ao passo que a primeira lei trabalha uma, a segunda lei trabalha 2 características. Por que essa lei se chama lei da segregação independente? Porque vocês vão ver, através do cruzamento, que uma característica é independente da outra. Quando os gametas vão se formar, a característica da cor é independente da característica do formato. Então, na segunda lei, Mendel trabalhou com 2 características. Quais foram elas? Cor, continuou cruzando ervilhas amarelas e verde, e o formato, lisa e rugosa. Nessa experiência, ele classificou ervilhas amarela, cor amarela dominante, formato liso dominante. Cor verde recessiva e formato rugoso recessivo. Para as características dominantes, vocês já lembram que a gente representa com alelos maiúsculos e características recessivas com alelos minúsculos. Se vocês estranharem o aumento da quantidade de letras que nós vamos trabalhar, o aumento da quantidade de alelos, não se preocupe, é porque ao invés de uma característica, nós agora passaremos a trabalhar com 2. Então, fixa aqui que você vai compreender rapidinho. Representando a característica amarela, Vzão, Vzão. O mesmo conhecimento trazido da primeira lei. Só que além da cor, nós vamos trabalhar o formato liso. Então, para liso, nós vamos usar um outro alelo. Vamos representar a variante lisa por Rzão, Rzão. Roberta, então agora nós temos 2 pares de alelos, sim. O Vzão, Vzão representa a cor amarela e o Rzão, Rzão, formato liso. E tem que ser 2 alelos, ou seja, 2 letras. Eu falo letras até vocês se acostumarem, se adaptarem com a nomenclatura que letra e alelo são as mesmas. Então, possui os mesmos sinônimos. Sim, porque o amarelo vem com 2 informações, cada um de um gameta. E o formato liso também vai possuir 2 informações, já que eles são independentes. Um não altera o outro. Para a ervilha verde, vamos chamar o verde de Vzinho, Vzinho, e rugoso é Rzinho, Rzinho. Isso na primeira geração, que é chamada de geração parental, vamos misturar aqui os gametas. E vamos ter aqui a primeira geração, chamada de geração F1. Vzão com Vzinho, todos os resultados possíveis serão Vzão, Vzinho. E o par Rzão com Rzinho, todas as possibilidades possíveis se darão na Rzinho. Então, na geração F1, nós temos da mistura de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, 100% de indivíduos heterozigotos. Então,
fazendo uma autofecundação. Se nós formos cruzar de novo esse indivíduo para obter a geração F2, como é que eu vou estabelecer um quadro com a segunda lei de Mendel? Visto que, ó, ao vivo vou apanhar aqui o apagador que caiu do chão. Como é que nós vamos estabelecer, retirar daqui os gametas? Essa parte é uma parte que complica, é muito importante, mas vamos lá. Faz uma sobreposição, ó. Vzão com Rzão. Você pega o primeiro V com Rzão. Vai originar quem? Vzão, Rzão. Agora, esse mesmo Vzão, ele precisa ser combinado com o Rzinho. Vzão com Rzinho, Vzão, Rzinho. Já que eu falei o Vzão com todos os R's, agora chegou a hora de trabalhar o Vzinho. O Vzinho eu vou fazer aqui por cima. Vzinho com Rzão. Vou colocar aqui Vzinho, Rzão. Tia Roberta, mas você disse que o dominante sempre vem primeiro, dentro do quadro. Fora, não existe essa hierarquia. Você coloca do jeito que fala. E o mesmo Vzinho com o Rzinho. Vzinho, Rzinho. O interessante dessa filmagem é que você, se não entender, você vai voltar quantas vezes for necessário. Os mesmos gametas obtidos aqui na parte de cima, você vai repetir nessa lateral aqui de baixo. Pá por pá. Observe bem, ó. Primeiro pá, Vzão, Rzão. Segundo pá, Vzão, Rzinho. Terceiro pá, Vzinho, Rzão. E quarto pá, Vzinho, Rzinho. Olha que quadro bonito vai se formar aqui, ó. Vou passar aqui uma linha dividindo cada gameta, ó. 1, 2, 3 linhas. Não deixaremos nenhum gameta junto. E agora dividindo aqui na horizontal, ó. Uma linha, dividindo aqui, ó, o segundo gameta e os terceiros aqui, ó. Dá um total de 16 possibilidades. Nossa, como é que eu vou aprender isso? Facinho, você vai primeiro trabalhar esse gameta, esse par, Vzão, Rzão, com todos aqui de cima. Lembrando que aqui dentro você vai botar na sequência primeiro os alelos Vs, depois os alelos Rs. Na hierarquia, dominante primeiro e recessivo depois. Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Aí vamos colocar, escrever aqui dentro. Vzão, Rzão, Rzão. Vzão, Rzão com Vzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Pega ele de novo com a terceira possibilidade. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Rzão com Vzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Fizemos já a primeira etapa. Agora vamos para a segunda. Pega aqui o gameta Vzão, Rzinho e vamos combinar com todos aqui de cima. Por vez. Vzão, Rzinho com Vzão, Rzão. Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Rzinho Vzão, Rzinho com Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Terceira etapa, não se cansem, vamos chegar lá. Vzinho, Rzão com Vzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Rzão com Vzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Rzão com Vzinho, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Rzão com Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzão, Rzinho. E chegamos à terceira, à quarta e última etapa. Vzinho, Rzinho com todo mundo lá de cima. Olha, quando a tia Roberta, eu vou fazer isso bem devagarzinho, que se você não percebeu, vai perceber. Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzão. Aí aqui dentro eu vou colocar por ordem. Quem primeiro? Vzão com Vzinho. Esse Vzão com esse Vzinho. Esse Rzão vem aqui para dentro com esse Rzinho. Na hierarquia, hein? Os dominantes primeiro e os recessivos depois. Vzinho, Rzinho com Vzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzão. Vzinho, Rzão, Rzinho. E Vzinho, Rzinho com Vzinho, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho.
Feito o quadro com as 16 possibilidades, agora vamos para a proporção. Aqui nós temos 4 tipos de ervilhas. Ervilha amarela e lisa, amarela e rugosa. Verde lisa, verde e rugosa. Vamos identificar nesse quadro quem é amarela e lisa. Muito simples. Para ser amarelo, basta um vezão. Um vezão ou em dose dupla. E para ser lisa, basta um Rzão. Um Rzão ou em dose dupla. Então, nós vamos olhar para esse quadro com esse pensamento. Se tiver um Vzão, é lisa. Se tiver um Rzão, se tiver um Vzão é amarelo, se tiver um Rzão é lisa. Vamos fazer uma legenda. Vou passar um traço na diagonal, identificando quantas amarela e lisa. Acompanhe aqui comigo. Basta um Vzão e um Rzão. Então, amarela e lisa. Um Vzão e um Rzão, amarela e lisa. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Independente de quem vê as demais letras, os demais alelos que venham acompanhando. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Um Vzão, não tem Rzão. Não posso marcar ele. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Não tem um Vzão e um Rzão. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Não tem Vzão. Também não tem Vzão. Um Vzão, um Rzão, amarela e lisa. Um Vzão, mas não tem Rzão. Não posso marcar. Não tem Vzão, não tem Vzão, não é Rzão. Então vamos contar. Para ser amarela e lisa, eu tenho que ter um Vzão e um Rzão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho aqui. Vou fazer um destaque bem aqui na lousa para fazer a proporção, porque aqui embaixo pode ser que você não veja na filmagem. Eu tenho 9 ervilhas, amarela e lisa. Agora vamos procurar amarela mais rugosa. Lembre que a amarela é dominante, então se tiver um Vzão já é amarela. Mas para ser rugosa tem que ter um par de Rzinho, Rzinho. Então vamos procurar para amarela e rugosa que gametas que tenha pelo menos um Vzão e uma dupla de Rzinho, Rzinho. Amarela e rugosa. Vamos lá? Então vamos lá. Amarela, para ser amarela, vamos fazer um X, né? Para ser amarela, um Vzão. 2 Rzinhos, amarela e rugosa. Achei um. Para ser amarela tem que ter um Vzão. Para ser rugosa, 2 Rzinhos, achei outra. Para ser amarela tem que ter um Vzão. Não tá aqui, não tá aqui, não. Amarela tem que ter um Vzão. E 2 Rzinhos, amarela e lisa. No X, 3 amarela e lisa. 3 amarelas e rugosas. Agora vamos para verde. Vamos procurar as ervilhas verdes. Já peguei todas as amarelas que tinha. 9 amarela e lisa, 3 amarela e rugosa. Agora vamos procurar as verdes. Para ser verde, nós vamos trabalhar uma dupla de Vzinho. Tudo que vier em dose dupla de Vzinho é verde. E para ser lisa, a dupla de Vzinho é verde. Se tiver pelo menos um Rzão, é lisa. Vamos com um ponto de interrogação, procurando as verdes e lisa. Olha, uma dupla de Vzinho é verde. E um Rzão é lisa. Então já encontramos a primeira ervilha verde lisa. Uma dupla de Vzinho com Rzão, verde lisa. Uma dupla de Vzinho com Rzão, verde lisa. Agora aqui nós temos uma dupla de Vzinho, mas não temos Rzão, então não pode. 3, verde e lisa. E apenas uma única lisa e rugosa. Por isso que na segunda lei a proporção genotípica é 9 para 3 para 3 para 1. 9 quem, meus alunos? 9 ervilha dominante, amarela e lisa. 3 quem? 3 ervilha amarela, com a característica rugosa. Esse outro 3, verde e lisa. E esse 1, amarela e rugosa. Por isso que a segunda lei é da segregação independente. Lá nos cromossomos, onde vêm os genes para a informação das características, o formato da cor está num pedacinho do cromossomo. O par que representa a característica lisa e rugosa está num outro pedacinho, está num outro par. Então, um repassa independente do outro. Eles podem vir unidos,
mas um não influencia na outra. Por isso que a segunda lei é a lei da segregação independente. Segregação é separação. Eles podem estar juntos, mas ao mesmo tempo estão separados, porque a cor não interfere no formato. Eu posso ter cor dominante com formato recessivo e vice-versa. Agora, para finalizar o nosso encontro, eu vou ensinar algo que vocês não podem esquecer jamais, porque a próxima atividade vocês vão trabalhar muito isso. Para saber quantos gametas diferentes um genótipo pode formar. Vocês vão olhar aqui a genética, o genótipo do indivíduo. E vão ver a quantidade de pares heterozigotos. Por exemplo, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Eu tenho um par de heterozigoto, Vzão, Vzinho, e um par de heterozigoto, Rzão, Rzinho. Isso na linguagem matemática vai ficar assim. Peço até licença para apagar aqui a proporção. Você vai poder voltar o vídeo. Vai ficar uma potência de base 2 e o expoente é a quantidade de heterozigotos. Se são dois heterozigotos, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 é 4. Então, esse genótipo aqui vai originar 4 gametas. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, se eu mudar toda essa estrutura, vejam um outro exemplo. Vou apagar aqui rapidinho, ao vivo e a cores, a primeira lei de Mendel, para que a gente possa entender como é que se calcula a quantidade de gametas. Vou botar aqui o indivíduo. Azão, Azão, Bzão, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Como é que nós vamos calcular a quantidade de gametas sem usar nenhum quadro? Potência de base 2 e vamos contando só os heterozigotos. Primeiro par, Azão, Azão, não conto. Não é heterozigoto. Segundo par, não conto. Terceiro par, um heterozigoto. Quarto par, um heterozigoto. Então eu tenho dois pares. Nessa sequência todinha eu só tenho dois pares. Então 2 elevado ao quadrado, eu vou ter um total de 2 vezes 2, 4 gametas diferentes. E ainda vou fazer um outro para deixar vocês mais curiosos, mais estimulados ainda. Vou fazer esse aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Nós temos aqui todos os pares heterozigotos. Então, 1, 2, 3. Resolvendo quantos gametas? Potência de base 2 e contamos os pares de heterozigoto. 1, 2, 3. 2 elevado ao cubo. Então, o que é 2 elevado ao cubo? É 2 multiplicado 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Esse indivíduo aqui vai formar um total de 8 gametas diferentes. E ainda vou fazer mais outro, ainda vou fazer um terceiro exemplo, porque é bom demais de se calcular. A atividade de vocês vai com essa possibilidade aqui. Se tivesse Azão, Azão, Bzão, Bzinho, como é que eu faria, Roberta? Eu tenho potência de base 2, aqui eu não conto, porque ele é um homozigoto, só tem um heterozigoto. 2 elevado a 1 vai dar quanto? Vai dar 2. Resolvido para vocês. Acho que o vídeo ainda dá tempo. A primeira questão diz o seguinte. Utilizando os conceitos atuais de genética, explique por que, ao realizar a autofecundação de ervilhas amarelas e lisas, Mendel obteve ervilhas verdes e rugosas. Por quê? Porque existe a lei da segregação independente. A cor se segrega diferentemente, independente do formato. A resposta é o título da segunda lei de Mendel. Segunda questão. Uma planta de semente amarela e lisa, que é uma característica dominante, foi cruzada com outra verde rugosa, produzindo metade descendente amarelo e rugoso e metade amarela e lisa. Qual é o genótipo dos pais? Se são homozigoto dominante com homozigoto recessivo, o genótipo dos pais não tem outro. Questão 2, o genótipo já está aqui na lousa, que é a segunda lei de Mendel. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Rzinho, Rzinho. São o genótipo dos pais. Terceira questão. Diz o seguinte. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas. A alternativa correta é a letra E o preenchimento é com as seguintes palavras. A famosa proporção 9 para 3 para 3 para 1 relacionada à segunda lei de Mendel refere-se à proporção fenotípica ou genotípica? Fenotípica, porque quando nós fomos identificar aqui, nós não fomos identificar os alelos, as letras, nós fomos contar a cor e o formato. Então, a
refere-se esperada na geração F1, né? De dois indivíduos heterozigóticos quanto a dois pares de genes azão, azim, bezão, bezim localizados em diferentes pares. Alternativa correta da terceira questão, letra E. Proporção genotípica, geração F1 e diferentes pares. A quarta questão é um namoro. Ele diz assim, um indivíduo heterozigoto, azão, azim, bezão, bezim, localizado em pares diferentes de cromossomo, formará que tipos de gametas? Né? Azão, azim, bezão, bezim. Vamos aqui. Vou pedir licença, apagar aqui. Olha, tudo ao vivo e a cores, que maravilha! Vamos ver quantos gametas vai me formar. Vou apagando logo. Segura aí contra a regra para esse vídeo durar. Vamos lá. Azão, azim, bezão, bezim. Vamos ver quantos gametas nós formaremos. Azão, bezão, azão, bezim, azim, bezão e azim, bezim. Nós formaremos 4 tipos de gametas diferentes, respondendo aí na proporção. Sim, eles querem a proporção, né? A alternativa correta é a alternativa E. Se cada um só forma uma vez, então 25% de cada gameta, porque ao todo nós temos um total de 100%. Se fosse para calcular, só era fazer 2 elevado ao quadrado, comprovadamente daria 4 gametas diferentes. E cada gameta desse corresponde a 25%. Quarta questão. 4 tipos de gametas, aliás, a cor do caule do tomateiro é azão, azim, emizão, emizim. Qual a proporção a ser formada? Não é? Que proporção? Azão, azim, emizão, emizim. Vou fazer aqui embaixo. Azão, azim, emizão, emizim. Então, como é que nós vamos fazer? O azão com emizão, esse mesmo azão com emizim. É uma combinação matemática. Agora em cima, azim com emizão e azim com emizim. Então, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Se fosse porcentagem, seria 25. Se é proporção, é 1. E última questão, para deixar vocês assim, com todo o conteúdo programado, resolvido e compreendido. Quantos tipos de gametas deverá formar um descendente do cruzamento azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, ezão, ezão, com outro puramente recessivo? Ah, mas é do cruzamento. Então, não é só chegar e contar quantos heterozigotos tem, não. Primeiro, vocês irão fazer o cruzamento. Eu já gravei ali que é da letra A até a letra E. Né? Da letra A, a letra E dominante. Da letra A, a letra E recessivo. Acompanhe aqui comigo. Salvo engano, a quinta questão. Cezão, cezão, dezão, dezão, ezão, ezão. Vai cruzar com quem? Com azim, azim, bezim, bezim, cezim, cezim, dezim, dezim, ezim, ezim. Quando cruzar um com o outro, a primeira geração, que a gente chama de F1, já está aqui esperando, serão todos quem? Heterozigoto. Azão, azim, bezão, bezim, cezão, cezim, dezão. Opa! Vamos aqui. Dezão, professora, dezão, dezim, ezão, ezim. Aqui esse filho não tem recortes, hein? Quando eu fiz o cruzamento, agora sim eu vou contar quantos gametas irão produzir. Já que eu misturei os dois, vamos contar quantos heterozigotos? Potência de base 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 2 multiplicado 5 vezes. E aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. A alternativa correta é a de letra D. Vou buscar ali, 32 gametas, letra D. Finalizado, foi bom estar com vocês, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.